Essa parte do Felipe, você não esqueça, por favor, não vejo bem não. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de preservação de evidências voláteis e, naturalmente, isso vai remeter à forense mesmo, né? O que acontece? É um assunto bem em voga hoje em dia, só que o pessoal se foca mais em ferramenta do que em metodologia, portanto, eles têm tudo menos forense. Tá? Então, veja, começando pelo início. Para você ter uma evidência válida, ela tem que ter algumas características, especialmente admissibilidade e confiabilidade, sendo que a confiabilidade está diretamente ligada na metodologia que você usou para adquirir aquilo lá. Outra coisa, quando você está falando em evidência, você não está falando em um dado, você está falando em uma informação. Ou seja, existe contexto. Tá? Existe contexto, e isso às vezes pode trazer alguns problemas. Então, a ideia da gente é conseguir um valor probatório. Se você não tiver por valor probatório, não tem nenhum valor para a gente em termos de forense. Tá? Existem várias definições de forense computacional, vocês vão ver vários autores escrevendo, mas sempre existem alguns denominadores comuns, como, por exemplo, a parte da descoberta, validação e interpretação. A parte que a gente mais tem visível é a parte da recuperação e preservação. Agora veja, quando você está falando em dados voláteis, especificamente da RAM, o negócio começa a tomar uma outra dimensão. A gente começa a entrar num caminho meio pantanoso aí. Como que eu vou preservar o conteúdo da RAM? Se você parar para fazer uma análise rápida, você sabe que teu sistema, ele é vivo. Tem processos nascendo, tem processos morrendo a cada segundo. Então, como que eu vou preservar todo aquele conteúdo? Daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas você vai ver que simplesmente não dá. É simples assim. Então, o que acontece? Quando você está buscando a forense, basicamente a gente quer saber a autoria e circunstância dos ilícitos. Cuidado com alguns conceitos aí, tá? Quando a gente está aqui, o foco é forense para resposta a incidentes. É a forense dentro do ambiente corporativo. Não necessariamente a forense para efeito do fórum propriamente dito, uma demanda jurídica. O que muda? Nada. Muda o seguinte, a metodologia é a mesma, a forma é a mesma, porque senão eu não tenho valor probatório. Mas veja, dentro da empresa, você está mais focado em buscar a autoria para, se for o caso, você responsabilizar alguém, ou básica e essencialmente, resposta a incidente. Você vai reforçar as suas políticas. Mas veja, é tratado como forense, porque justamente você usa toda aquela metodologia que transforma ela válida no fórum. Só que isso é bem mais complicado do que parece. Então, veja, a parte de fortalecimento das políticas de segurança é uma coisa que, na experiência da gente, é muito negligenciada na empresa. A empresa muitas vezes não tem políticas de segurança, e o que inclui, por exemplo, aqueles termos de uso do recurso informático. Aquele termo de quebra de expectativa de privacidade. E isso daí começa, por exemplo, a invalidar a sua evidência. Sem dizer que, se você ferir qualquer dispositivo legal, pode ser que a situação inverta. Aquele eventual funcionário, aquele insider. Lembra o que é o insider? Aquele funcionário que está descontente com a empresa por algum motivo. Então ele começa a vazar informação, ele pega a informação em proveito próprio, várias coisas aí. Se por acaso a forma, a maneira da condução da investigação não estiver estritamente observante aos preceitos legais, a empresa pode ter problema. Tá? Na verdade, existem algumas circunstâncias onde mesmo uma prova ilegítima pode ser usada a favor do, entre aspas, aí réu. Mas, de novo, aí já é o campo jurídico, deixa para os advogados, porque eles mesmos fazem uma confusão danada em relação a isso. Então, veja, falando especificamente em preservação, você tem alguns desafios muito claros. Primeira coisa, qual a metodologia que você vai usar?
Eu preciso de uma metodologia clara, justamente, primeiro, ela obrigatoriamente tem que ser reprodutível. Ou seja, eu fiz o estudo, eu fiz a análise, eu dei o parecer, a outra parte vai querer tirar a prova. Então me dá isso aqui tudo, ó, eu vou querer fazer também. Então se você tirou da cartola, como que vai acontecer isso aí? Segundo ponto, né? Mais ou menos o pessoal se pergunta aí, né? Pentest é pentest, pentest não é pentest não. Pentest profissional é uma coisa e pentest de diversão é outra. Quem é pentest profissional sabe que ele tem vários frameworks a seguir, né? O SSTMM, NIST, SANS. Por que isso? Porque a segurança não é perfeita, né? Mesmo que ele fale para o cliente dele, ó, sua rede está show, vai na fé aí que ninguém invade. No dia seguinte invadiram o cara, e aí como é que fica? Né? Bom, ele vai falar, aí ele, além dele ficar com cara de tacho, pelo menos ele fala, olha, eu posso ter exagerado um pouco, mas eu fiz tudo o que as boas práticas mundiais recomendam. Então você não pode ser acusado de negligência. Aqui, a metodologia tem que ser validada, inclusive, perante o fórum. Então, complica bastante a história, né? O local de armazenamento é uma das variáveis mais ignoradas aí. Você imagina, se você está falando de preservação, vamos dizer que houve um incidente, estou desconfiando que existe um insider lá vazando informação, não sei o que lá. O cara vai abordar a máquina de uma maneira qualquer, ele vai fazer o quê? Ah não, eu vou fazer um dump de tudo. Onde você vai guardar esse dump de tudo? No próprio HD do objeto questionado, ou seja, a máquina sob observação? Se você fizer isso, você vai estar destruindo várias evidências que estão lá mesmo. Você vai gravar em cloud, cloud é legal, é ótima. Pena que ela escreve no seu disco primeiro, para depois mandar para a nuvem sincronizando. Então, troquei 6 por meia dúzia. Ah, então eu vou usar o USB. O USB seria ótimo se a hora que você plugasse ele não ativasse todos os drivers que ele precisa para funcionar e, portanto, sujou toda a memória, que é bem o que me interessa. Então, veja, uma das formas menos invasivas é você fazer via rede. Porque quando você ligou a máquina, o seu sistema de rede já subiu, a pilha TCP já subiu. Então, veja, é a menos invasiva. Mas na prática, isso daí tem um monte de problemas, né? Porque se você está investigando uma máquina que está eventualmente sob ataque, caramba, eu ainda vou transmitir esse dump via rede? Pois aí depende muito do que você quer fazer. Tem que analisar caso a caso, mas em princípio, você pode chegar e ou dar um shutdown nas portas do switch, ou desconectar cabo e deixar só os 2 hosts ali. Mas isso é uma história que vai longe, né? Vai longe. Outra coisa, quando eu tenho uma metodologia, eu sei o que fazer. Só que se essa metodologia não for traduzida em um processo, né? Ou seja, você fazer uma ferramenta, nem que seja um script, você não vai ter reprodutibilidade. Você não vai ter como mostrar para os outros a questão da validação. Então veja, a parte de forense é muito mais do que só o uso de ferramenta. Tá? Ferramenta, eu não estou falando, é ferramenta. Estava comentando com a galera lá fora agora há pouco. Todo mundo conhece o Netstat, conhece? Me mostra 2 que sabem interpretar a saída dele. Me mostra 2 caras que sabem o que é um FIN8, o que é um FIN8 2, o que é um SIM8. E esse é que é o problema. Pega o Wireshark. A ferramenta é a ferramenta. Não adianta nada se você não souber usar. Então, a questão do processo, vários autores colocam isso como ser um ponto primordial, para que você consiga efetivamente ter uma perícia. Por que me interessa tanto a RAM? É porque é lá onde acontece tudo. Se você lembrar do modelo de Von Neumann, você vai lembrar que você tem um input que vai cair dentro do CPU, que vai mandar para a RAM, que devolve para o CPU, que dá o seu output. Moral da história, tudo que entrar na máquina vai passar pela RAM. E nem tudo que entra na máquina passa pelo disco. Portanto, a RAM tem que anteceder a análise pós-mortem. A análise em vivo, a máquina ligada, antecede
a post-mortem, com a máquina desligada. Que a máquina desligada é o mais tradicional, é a mais romântica. Aí a galera vê aquele negócio de CSI, aquelas coisas todas. Aquilo não existe, viu? Pelo menos eu não vi nenhum case até hoje os caras empurrar na mesa assim e ele começar a dar resposta de tudo. Isso aí não é bem assim, não. Então veja, qual é o ponto? A RAM é extremamente confiável. Por quê? Você já ouviu falar do rootkit? Qual que é a ideia do rootkit? Eu vou injetar um código na máquina, onde ele vai subverter ferramentas para, por exemplo, a hora que eu jogo o rootkit lá, o cara dá um PS ao X, ou seja, eu dou um process status, eu vou pedir a listagem de todos os processos da máquina. Ele vai te entregar todos os processos da máquina, naturalmente menos um dele. Se você quiser saber as conexões, eu preciso ver se alguém externo está conectado na minha máquina. Às vezes tem um backdoor. Beleza, você dá um netstat lá, ele te lista todas as conexões, menos a dele. Ele é um rootkit. E por aí vai. Então veja, as ferramentas da máquina são facilmente subvertidas por esse tipo de código. São facilmente subvertidas mesmo. Só que na RAM, se você fizer isso, você corrompe ela e paga tudo. Então não tem jeito de fazer isso. Pelo menos não de uma maneira simples. Algumas coisas você mexeu, acabou com tudo. Então veja, os processos ficam na RAM. Você desligou a máquina, eles sumiram. Aí, bom, imagina que bastante aí o pessoal conheça Linux. O que acontece? O cara sabe que eu vou finalizar a minha sessão, todo o histórico de comandos da minha sessão fica em RAM até a finalização dela. A hora que eu finalizo, ela escreve isso no disco. Então os processos vão para o disco. Não, os processos não vão para o disco. O que vai para o disco é o registro deles que pode ser subvertido. Não. Tráfego de rede, os sockets, isso fica tudo em RAM, não fica em disco. Também porque, se você parar para pensar assim, fazer um conta de pedreiro, vê qual é a latência da RAM e compara qual é a latência com a latência de um disco. Mesmo SD, você vai ver que os discos são muito mais lentos. Então, se isso daí ficasse em disco e não em RAM, você não teria conexões de rede, você teria gargalos um atrás do outro. Hashes de senha, esse daqui essa é a cereja do bolo. Comandos executados e conteúdo plaintext. Você decriptografa seu arquivo, você recebe o arquivo, vou decriptografar ele para começar a ler. Se você for pegar esse arquivo no disco, ele está sempre criptografado. A hora que você carrega ele para leitura na memória, ele vai decriptografar. Então, eu pego isso tudo. E aí já entra de novo naquele problema que nós falamos agora há pouco. Se o seu usuário na empresa não assinou um termo de quebra de expectativa de privacidade, a hora que eu tiver acesso a esses arquivos, eu posso estar violando lá o inciso 10 do artigo 5º. Mas ele está com os documentos da empresa. Como é que você sabe? E se ele estiver editando o documento dele? Então aí é que está. Se você está falando de segurança, é uma coisa, incerteza é outra. É fundamental você ter políticas. Mas dá para ver a diferença? Se você desliga a máquina ou fecha o arquivo, ele se criptografa todo de novo. Enquanto ele está na RAM, não. Agora, os comandos executados, como a gente falou, na RAM você tem sempre eles. No disco, o cara pode, mesmo que a sessão seja fechada de acordo com o gravado do arquivo, uma ferramenta pode apagar esse arquivo. No caso do Linux, é o .bash_history. Pode subverter esse arquivo e por aí vai, Então veja, o que interessa para a gente? Como que eu vou acessar a RAM? Primeiro ponto, qual é o sistema de arquivos que a RAM usa? Alguém aí já formatou um módulo de RAM? Vocês formataram em quê? NTFS, FAT? A RAM não tem sistema de arquivos. Portanto, como é que você vai jogar os dados lá dentro? Brutos, RAW, 0, 1. Então, como é que você vai pegar lá o seu Word para querer ler isso aí? Não vai. Segundo ponto, você sabe que você está trabalhando com gerações novas de processadores que usam o modo protegido. Isso quer dizer o quê?
Eu tenho meu espaço de endereçamento, ele é segmentado pelo kernel lá, né, o escalador, e cada um dos processos tem um espaço de endereçamento próprio. Um processo não invade o outro. É por isso que você pode rodar lá, né, uma instância do seu navegador, do seu editor de texto, da sua planilha, sem que um conflite com o outro. Se algum deles der pau, só ele fecha. Pô, mas então como é que eu vou fazer isso? É aí que entra a parte dos módulos carregáveis do kernel. O kernel do Linux, em princípio, é monolítico. Isso quer dizer que tudo que ele precisa está compilado lá dentro. Mas o que acontece? Se realmente tudo que eu preciso estiver lá dentro, primeiro, fica muito difícil a atualização. Segundo ponto, ele vai ficar para lá de enorme. Terceiro ponto, ele vai me carregar um monte de coisas que às vezes eu não preciso. Né? Então, é por isso que esses LKMs, eles servem, né, os módulos carregáveis, eles servem para adicionar funcionalidades quando é necessário. Então, você pode carregá-los manualmente, automaticamente, ou até compilar no kernel, que não é tão vantajoso assim, geralmente. E é isso que nós vamos usar. Se você parar para pensar de uma maneira simples, você vê que o seu Excel não interfere com a instância do Word. Não, mas eles trocam dados. Ele não interfere com a instância. Não estou falando de troca de dados. Se um crashar, o outro não crasha. Agora, se eu quiser imprimir com o Word e quiser imprimir com o Excel, eu posso. Porque você carregou um driver. E uma das coisas que o driver também tem são esses módulos que conseguem passear livremente pela memória. Portanto, se eu conseguir compilar, fazer um módulo desse e injetar adequadamente na memória, eu consigo ver todo o espaço de endereçamento. E aí, né, você começa a ter vamos dar nome aos bois. Nós vamos usar aqui, ó, o Line, tá? Que ele é um extrator de memória para o Linux. Ele é muito leve, muito simples de usar e funciona direitinho. Tá? E você pode baixar ele facinho lá do Git. Tá? Uma das vantagens do Line é que além dele gravar, tem a opção de gravar no próprio disco do objeto questionado ou numa mídia que você queira colocar externa, o forte dele é trabalhar via rede, o que minimiza a contaminação. Só que aí é que tá, ele estabelece um socket TCP Clear Text, ele não criptografa. Então você tem que tomar cuidado na hora que você for usar ele, se você tiver realmente, né, sob a rede suspeita de ataque ou qualquer coisa assim, aí você precisa tomar cuidado com isso. Né? Mas ele funciona perfeitamente. Quando você vai instalar um driver, né, qual é a primeira coisa que você faz? Eu vou verificar qual é a versão que eu estou usando do sistema operacional. Aqui no caso do Linux, eu preciso saber exatamente qual é a versão do kernel que está sendo usado. Tá? Quando eu fiz o experimento aqui, eu usei 3 VMs diferentes, né? Uma Ubuntu, uma Debian e uma Point Linux. 3 distribuições diferentes com o mesmo kernel, portanto, se elas com o mesmo kernel, mesma versão, eles são totalmente compatíveis entre si. Então, quando eu quiser, né, fazer a compilação desse módulo, eu tenho que fazer num ambiente que tenha o mesmo kernel do objeto questionado, a máquina que está sob investigação. Senão você não vai conseguir o resultado que você quer. Ele vai dar pau direto. Então veja, o que importa muito para a gente aqui? Quais são os princípios que a gente vai usar para poder brincar com isso daí? O princípio mais fundamental da forense é do começo do século XX, que é o princípio da troca de Locker, que todo mundo já ouviu falar, mas provavelmente não sabia o nome dele. Que ele diz que, resumindo, todo contato deixa vestígio. Resumindo, toda vez que vamos dizer, né, o indivíduo entra em contato com a cena, com o local, aliás, não existe o termo cena do crime, viu? É local de crime. Toda vez que o indivíduo entra em contato com o local de crime, ele vai deixar evidências dele lá e vai trazer consigo evidências. Isso daqui é perfeito para a gente.
o cara invadiu, vão aparecer conexões, vão aparecer processos, vão aparecer logs, vão aparecer alterações de metadados de arquivos. Então não tem jeito. Pode ser, e às vezes é muito difícil de você conseguir juntar tudo, mas sempre tem alguma coisa. O segundo ponto é justamente o princípio da incerteza de Heisenberg. Né? O que o Heisenberg fala? Na verdade, não vamos nem pegar o princípio da física quântica mesmo, que é quando ele diz que eu posso determinar ou a posição ou a velocidade da partícula, os dois não, esquece isso. O que ele está falando? A hora que eu disparar o meu dump da rede, aquele sistema está vivo. Tem processos nascendo, processos fechando, e não sei o que lá. Portanto, durante aquele tempo onde eu estou fazendo o dump, eu vou pegar tudo que é possível, uma única vez. Veja, se tem processos nascendo e morrendo, simplesmente é impossível pegar tudo que acontece na máquina. Simplesmente é impossível eu tirar 2 dumps e serem exatamente iguais. Isso numa máquina de utilização normal, tá? Não dentro de um laboratório ou qualquer coisa assim. Então veja, o que a gente precisa saber em termos metodológicos? O Dan Farmer, que é um dos mais famosos nessa parte aí, ele propôs uma hierarquia chamada ordem de relatividade, onde ele pega a informação da mais efêmera até a mais persistente. Então veja, registradoras, memórias, periféricos, ele estima em nanosegundos o tempo de vida dessas informações. Na prática, isso daqui não interessa muito para o forense. Na verdade, não é que não interessa. Na prática, no ambiente de produção, naquele seu dia a dia, é praticamente impossível pegar isso aí. Só num ambiente onde esteja preparado para isso. Isso não é o dia a dia da empresa. Logo abaixo você tem o quê? Que é mais volátil? A própria memória principal. Isso daí a gente consegue abordar ela, que é o que nós vamos fazer. Logo abaixo dela eu tenho o status da rede, ou seja, o tráfego, as conexões estabelecidas, as que estão fechando, as que estão iniciando. E finalmente os processos, né? Todos os processos que originaram essas conexões, ou que originaram, né, a execução de binários e por aí vai. Daqui para baixo já é uma análise pós-mortem, né? A máquina está desligada. Então aí sim eu vou pegar disco, vou pegar isso aqui eu sei que vocês vão rir do disquete, mas não fui eu que escrevi, isso é o Dan Farmer, então eu posso mudar, tá? Mas vocês sabem o que ele quer dizer com isso, né? Outros tipos de mídia aí. Daqui para baixo é a análise de mídia morta. E até aí você vê a diferença, tá, do forense com um administrador de redes, por exemplo. Nesse ponto, geralmente, tá, porque sempre existem exceções, quando eu vou fazer uma análise de disco, é na voadora mesmo. Você vai lá e vai puxar o cabo fora e acabou. Você vai, por que eu vou fazer isso? Porque se você for lá com aquele negócio de iniciar e desligar, não sei o que lá, ele vai descarregar tudo que está na memória. Ele vai sobrescrever o disco com dados que teoricamente você já pegou nessa primeira fase da investigação. Ele vai escrever no disco tudo que tiver na memória, vai fechar a memória virtual. Então não pode, é na voadora mesmo. O que está fica, o que não está não entra. Tira e pronto. Agora, isso também é um procedimento discutível, mas em princípio é assim que o pessoal faz, tá? Então veja, pegar um exemplo mais prático, tá? Isso daqui é a adaptação bem simplificada de um caso que nós tivemos esse ano, ou de um insider. O cara, ele aprontou um monte dentro da empresa, tá? Ele apontava um monte mesmo. E aí a última dele, o que foi? Ele teve que refazer um servidor web que a empresa tinha no portal deles de intranet. Ele refez, na boa. Só que como ele sabia que ele já estava na marca do pênalti, o que ele fez? Ele injetou um anti-kit lá no meio também. Então, a partir dessa máquina, ele ia para vários outros pontos da rede, diminuindo a visibilidade dele. Então, simplificando o esquema, o que era? Ele tinha a estação dele, e ele usava esse web server, ele é interno da empresa, portanto ele é administrado via SSH, administração remota. Né? Então ele usava essa conexão SSH como um backdoor. E acessava lá, fazia um monte de coisa. Supõe-se
né, que a intenção dele era instalar keyloggers para pegar os dados que os usuários digitavam lá sem contaminar a base de dados nem nada. Supõe-se. Então veja, a ideia é aqui, e aí o que acontece? Foi colocada a nossa estação na rede para começar a fazer análise. Então isso tem algumas fases bem diferentes. Isso aqui, ó, eu estou simulando as ações do Insider. Tá? Ele abre um terminal. Você vai ver que a primeira coisa que ele faz ali, ó, é verificar a conectividade com o servidor. Ó, o pingzinho. Então, eu até deixei o Insider lá, né, a máquina remota. Olha lá, ele atestou a conectividade. A partir daí, ele vai abrir aquela seção SSH com um usuário desprivilegiado. Porque se alguém falasse alguma coisa, não, como que eu ia, por exemplo, listar o etc shadow, que é o arquivo que tem os hashes das senhas, se eu sou um usuário desprivilegiado? Beleza, olha lá. Target é a máquina, é o servidor web, pode ver que ele fechou a conexão. Olha lá, o ID dele, ó, ID 1, usuário 1. Aí o que ele está fazendo? Ó, kill 64 contra o processo 0. A hora que ele faz isso, pode ver que ele escalou privilégio. Olha lá, de um usuário comum ele virou root. Tá? Com uma linha de comando. Qual é o ponto agora? Ó, já que ele escalou o comando, agora ele é root, eu vou esconder os outros rádios. Eu não quero deixar nenhum dos processos aberto, nenhum dos processos do usuário 1. Então, olha lá, ele vai listar aqui os processos do usuário 1. Tá? Então, veja, o rootkit já estava plantado essa hora. Aí ele vai estar dando lá um kill menos 31 contra cada um desses PIDs, desses identificadores do processo. Olha lá, copiando e colando ali. Esse último aqui, ó, é simplesmente a sua própria requisição. Então nem é necessário colocar. Olha lá, depois que ele faz isso, pode ver que quando ele listar novamente, ó, já não tem mais nenhum processo. Isso aqui é só a resposta da ferramenta, ó, grep, menuzinho e usando. Tá bom. Olha lá o que ele faz agora. Cat no etc shadow. Olha os hashes das senhas aqui. Então, numa dessas, ele poderia roubar os hashes de qualquer senha lá, quebrar e se passar por outra pessoa. Bom, beleza. Foi escalado o privilégio. Então, o que ele estava fazendo? Ó, estabeleceu a seção SSH. Com o comando ID, ele verificou qual era o extrato dele atual. Ele é o usuário desprivilegiado. Deu esse kill menos 4 contra o processo 0 e depois ele escalou como root. Aqui ele listou os processos do usuário 1 e novamente dando um kill menos 31 contra aqueles processos, ele ocultou todos os processos que remetiam ao usuário 1, né, tentando dar uma jump forense. Beleza. Aqui é na estação agora do investigador. Veja, o investigador vai pegar o line. Veja que essa estação é exatamente o mesmo kernel do objeto questionado. E aqui está o módulo já compilado. Tá? A compilação desse módulo, nós vamos digitar make. Acabou. Então, olha lá, ó. Com esse módulo compilado, o que eu preciso fazer? Eu preciso transferir ele para o objeto questionado. Então, está sendo aberto um socket. Olha lá, eu estou pedindo que o Netcat coloque a porta 45550 para escutar, e o que ela receber, ela vai gravar no arquivo chamado dump.ram. Então eu gerei o módulo e coloquei uma porta em listen para poder trabalhar. Agora no objeto questionado, target, o que eu vou fazer? Baixar aquele módulo via SCP. Ou seja, eu vou copiar ele através de uma conexão criptografada para a minha máquina local. Eu estou trazendo da estação do investigador, né, para a máquina local, porque eu vou subir esse módulo na máquina local, na target, que é um objeto questionado, para poder fazer o dump da RAM. Então está aqui, ó, o line subindo, tá, ó, baixou, quer dizer, aqui o line baixou.
Agora eu vou injetar ele na memória. Como ele é um módulo, você vai usar aquele comando insert module, né? O insmod. Ele vai usar o insmod e ele vai falar para o line, olha, me cria um socket, né? Que lá no investigador tem um socket. Ele vai criar um segundo socket agora no objeto questionado. Foi colocada a mesma porta, mas por comodidade, não precisa ser a mesma. E o formato desse dump vai ser um line também. É um formato como se fosse um RAW. O que acontece agora? Eu preciso ligar a máquina atual, que é o objeto questionado, na máquina do investigador. Então, um terceiro socket é estabelecido. Eu vou pegar o localhost na porta 45550 e vou redirecionar o tráfego dele, vou fazer um pipe lá para a máquina do investigador 10029. Olha lá, ele começou a fazer o dump. A hora que ele te devolver aqui, ó, pronto, o dump está pronto. Olha lá, o dump está pronto. Então lá em frente, olha lá, as evidências que eu consegui. Voltando na máquina do investigador, vamos ver lá o dump que ele trouxe. Ó. Foi criado um diretório de evidências para a gente poder trabalhar melhor. E você vai ver que lá, o dump está lá dentro. Dump.1raw. A primeira coisa que você vai fazer é tirar o hash desse dump. Tá? Você tem que ter no mínimo 2 hashes, de preferência da família char. Ainda muita gente usa o MD5, ele ainda é aceito, né? Porque aqui é só para testar a integridade do dump mesmo. Mas, no mínimo 2. Por que isso aí? Porque eu vou ter que fornecer provavelmente uma cópia desse dump para outra parte. Então ele tem que ter certeza que a cópia confere exatamente com o original. Olha lá, foram tirados os 2 hashes e a partir daqui você vai começar a análise. Para começar a análise, né, o dump com os 2 hashes, para começar a análise é usada uma outra ferramenta também, que é bem famosa aí com o pessoal de forense, que é o volatility. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é ver todos os módulos do volatility que são ligados à versão de Linux que eu quero. Então veja, esse módulo fui eu mesmo que compilei com base no kernel daquele cara lá. Então ó, volatility-f, eu estou falando para ele que o file, o arquivo a ser analisado, é aquele dump que eu acabei de fazer, para que seja analisado com base naquele profile, né, aquele perfil que eu criei, e eu vou pedir aqui, ó, Linux PS ao X, ou seja, eu vou pedir todos os processos que ele conseguiu pegar lá dentro, tá? Olha lá, Linux PS ao X, e o que eu vou fazer? Eu vou redirecionar essa saída com o comando T, de forma que eu tenho uma saída na tela e uma saída no arquivo também, que essa é a primeira evidência que está sendo produzida. Né? Olha lá, vou mudar agora, olha lá, netstat. Então você veja, o que a gente falou agora há pouco? A ordem de volatilidade é a RAM, conexões de rede, processos, é isso que eu estou pegando aqui, ó. Então veja, o netstat está me trazendo todos os sockets, né, que existiam ativos no objeto questionado naquele momento. Então ainda que você tenha aqui um monte deles, né? Ainda que por enquanto você está gerando evidência só. Então está aqui, ó, netstat. O terceiro que nós vamos usar, pode ver que eu só estou mudando o filtro. Tá? O terceiro que eu vou mudar, ls mode. Eu estou pedindo para ele me listar todos os módulos que estão na memória, que eu quero saber se tem alguma coisa estranha lá. Novamente, ó, pipe-t. Esse pipe-t ele cola na tela e grava no arquivo. Então, ó, já pegou a evidência. Já está lá também. Lá nesse modo. Vai pegar o próximo agora, um dos mais importantes, que é o que ele pega agora, que são os módulos ocultos. O que é aquele menos 64? No Linux normalmente não se usa aquele tipo de sinal. Né? Então, quando tem menos 64, putz, fica desconfiado.
Né? Os mais comuns são o 15, que é o sigturn, são o menos 9, que é o kill, mais menos 64, menos 63. É por isso que foi usado aqui, ó, hidden modules, para a gente ver quantos módulos eu tenho na memória ali. Então veja, esse módulo oculto, ele é um pouquinho demorado, porque realmente ele varre a imagem de fora a fora, e aqui é uma máquina pequenininha, é só 1 GB de RAM. Então veja, enquanto ele faz, você vê que os outros são bem rápidos, né, na hora de fazer isso, mas esse daqui, ele demora um pouco mais. Tranquilo. Então veja, nada é feito dentro do objeto questionado. Se eu mexer em alguma coisa lá, eu quebro o princípio da preservação. Então eu puxei, tirei o plano, estou fazendo tudo na máquina do investigador. A cada passo eu estou gerando a evidência, e é por isso que vocês podem ver que se isso é feito via script, além dele ficar totalmente reprodutível, eu sempre consigo fazer da mesma forma. Portanto, é fácil de validar, né? Se você for ficar mudando a metodologia a cada momento por causa disso, não é metodologia, é história. Então, ó, ele é demorado assim mesmo. Não esquenta a cabeça não. Mas veja, depois que você terminar de produzir todas essas evidências, normalmente a gente gera um tar-gc, tira um hash global e manda para o outro lado. Tem gente que costuma mandar só o RAW. Bom, olha lá, tinha realmente o módulo oculto lá, ó, o diamorfine. Meu, esse cara é um bicho. Tá? Esse cara é um bicho. É feito por um brasileiro, né, o Vitor, e ele é um rootkit assim, muito simples de usar, tá? Mas o cara não é fácil não. Então, ó, foi gerada a evidência com o nome dele. Aqui vou pegar mais uma evidência ainda, ó, que é o histórico dos comandos, mas não o histórico dos comandos que está no disco, porque você se lembra que o objeto questionado ainda está com a sessão ativa. Portanto, os comandos que foram emitidos ainda não foram gravados em disco. Eu estou pegando direto na memória. Né? Então, quando eu dou aquele mesh, ele lista todos os comandos e fica lá gerado, né, a outra evidência. Então, veja, por enquanto, para começar, eu já tenho, né, quase tudo que eu preciso. Agora é um dos mais interessantes. Eu vou usar o comando strings aqui para extrair todas as strings que eu tenho dentro daquele arquivo. Geralmente, a minha intenção aqui é justamente resgatar os hashes das senhas. Tá? A minha intenção é justamente resgatar os hashes das senhas para tentar quebrar eles. Mas por que eu vou querer quebrar os hashes da senha? Se eu tenho acesso lá, eu posso mudar a senha. Você está falando em forense, não em administração de redes. Eu preciso saber qual é a senha que ele está usando, porque como ele usou nesse sistema, ele pode usar em N outros. Né? Então eu teria mais uma evidência clara. Ó, foi o user 1 que fez isso. E cuidado com isso, tá? Se você está fazendo forense digital, você nunca vai falar que foi o Zé que fez. Vai falar que foi o usuário dele que fez, porque alguém pode ter a credencial dele. Então veja, o que a gente tem lá? Com base nas evidências que você pegou, o comando W é o RU, ele me dá todo mundo que está conectado na estação naquele momento. Você pode ver que, mandando esse comando, ele acusa somente o root. Tá? Só que a hora que eu analiso os processos, eu vejo que além do root, eu tenho um usuário 1 conectado lá. Ou seja, os processos do usuário 1 foram ocultados. Né? Então, isso daqui, ó, target, ó, tá vendo? Esse daqui foi usando uma ferramenta dentro do objeto questionado. Esse daqui, ó, expert, é do investigador. Isso daqui é o que estava na memória. Então, veja a divergência. A ferramenta fala que só tem o root, a memória fala, não, o usuário 1 está aí também. Então, veja lá, ó. A hora que eu começo a querer, com base no Netstat, eu consigo identificar aquela conexão remota que ele havia ocultado. Você vê que ele fica aqui. E agora sim o negócio começa a ficar bom. Pegando lá, ó, simplesmente pela listagem dos módulos,
O único módulo que não é o nativo do Linux que está lá é o do Lime, que foi usado para fazer o dump. Mas a hora que eu vejo aqui, ó, naqueles módulos ocultos, está lá o Diamorphine, que é o rootkit que foi implantado ali. Tá? E isso aqui, ó, é que é uma das coisas mais importantes da forense, que é a cronologia, que é a base da cadeia de custódia, e a cadeia de custódia é a base de qualquer processo legal. Sem cadeia de custódia não existe nada. Então veja, só que a cadeia de custódia é isso aqui, ó. A cadeia de custódia não, a cronologia é isso, não isso. Tá? O que o cara fez aqui, ó? Comando ID. Olha lá, o usuário verifica suas credenciais. Q-640. O usuário escala privilégios. ID novamente, o usuário verifica credenciais. pgrep-user1, ou seja, está vendo? Na hora de você apresentar evidência, não é isso aqui que vai, é isso aqui. É meio como se fosse o relatório técnico e o gerencial do pentest, mais ou menos isso. Só que aqui, o teu gerencial pode ser uma autoridade. No caso da gente é um gestor, que é pior ainda, que já passou dessa fase de ficar olhando essas coisas. Então veja, o que interessa para a gente? Dentro do strings, tá, que você gerou ali, eu consegui fazer uma busca e extrair esses hashes aqui, ó. User 1, root e user 2. A hora que eu submeto eles ao John the Reaper, você pode ver que o John the Reaper me abre a senha deles ali, ó. Lógico que foi feita uma senha idiota, né? Porque nós estamos fazendo a prova do conceito, né? Mas veja, o que mudaria para uma senha mais forte? O tempo, né? Poderia mudar de 5 minutos para 4 anos. Mas veja, uma hora ele abriria. O ponto é esse, tá vendo? É metodológico mesmo. Então, só para vocês saberem o que a gente está falando, o Diamorphine está disponível lá no GitHub, junto com mais um monte de rootkits lá. É feito pelo Vitor Melo. E aqui, olha, se você olhar, quando você dá aquele -31, está na documentação dele, que o -31 e os PIDs, ele oculta ou traz de volta os processos. Ele tem um negócio que é muito legal, que quando você coloca o nome de um diretório ou de um arquivo iniciado pelo Diamorphine_secret, ele esconde esse diretório. Então é lá dentro que geralmente eles colocam todas as coisas. O Volatility é esse framework que a gente usou para fazer análise. Cuidado, de novo, você tem um objeto questionado, descubra qual é o kernel que ele usa, monte uma VM com o mesmo kernel, não precisa ser a mesma distribuição, mas o mesmo kernel, e todo o procedimento de compilação ou preparação do Lime é feito nessa VM e depois descarregado para o objeto questionado. E para